Vou dar uma aula. Programar computadores. O primeiro que eu programei foi em 1967. Comecei a estudar o cérebro. A orientação que as famílias dão para os filhos não precisa mudar os jogadores. O primeiro que eu programei foi em 1967. Só para vocês terem uma ideia, era do tamanho dessa sala que custava $2 milhões. Comecei a estudar o cérebro. Aí eu descobri por que existe cursinho. Aí eu descobri por que existe cursinho para OAB. Porque a maneira com a qual as escolas brasileiras tentam ensinar é incompatível com o funcionamento do cérebro. A orientação que as famílias dão para os filhos na escola é incompatível com o funcionamento do cérebro. Hoje, o que nós vamos fazer hoje à noite? Eu não vou fazer uma palestra. Eu vou dar uma aula para vocês. Não é difícil. De sério. E vocês vão sair daqui convencidos que, se a gente está perdendo o jogo, não precisa mudar os jogadores. É só mudar as regras do jogo. Existem na face da Terra duas coisas que têm poder de raciocínio lógico. É o computador e o cérebro humano. O computador é extremamente rápido e é um idiota. O cérebro humano é muito lento, mas é um gênio. É lógico que as pessoas valorizam mais o computador, porque elas ficam fascinadas pela... Está certo que tem algumas pessoas que conseguem juntar as virtudes. Eu conheço algumas pessoas muito lentas, porém idiotas, mas na realidade a maioria tem essas duas características. O cérebro humano é maravilhoso. A hora que eu comecei a estudar, eu falei, não, determine quantos computadores de última geração eu deveria ligar em rede para reproduzir o hardware de um cérebro humano. Deu aproximadamente 15 mil. Ou seja, dentro de um crânio humano tem 15 mil computadores de última geração. 15 mil. Que no fundo, todo mundo é um gênio. Alguns bem no fundo, né? Mas todo mundo é um gênio. O ser humano vive quanto no máximo? 100 no máximo. Eu pretendo morrer aos 96 anos, variado por um marido ciumento. Esse é o meu projeto. Agora, na realidade, isso significou 4 séculos. Nós vamos viver um. Todos nós vamos morrer com pelo menos 3/4 da inteligência que Ele nos deu ainda a ser desenvolvida. É um absurdo o desperdício que a gente faz com o cérebro. E português não é minha língua materna. Eu sou italiano. Se eu estivesse fazendo a palestra em italiano, eu estaria pensando muito melhor. A maneira com a qual você fala é a maneira com a qual você pensa. E isso tem uma consequência. Quem fala errado, e estão enganando vocês porque te induziram a pensar que inflação é aumento de preço, é a mesma coisa, e não é. Inflação é governo imprimindo dinheiro sem lastro. Ah, mas então por que não dá estouro de preço? Porque estão usando o remédio mais amargo e mais imbecil do mundo. Sabe como se chama? Aumento na taxa de juros. Estão varrendo a inflação para baixo do tapete e as pessoas não estão percebendo, porque a taxa de juros está lá em cima. E toda essa confusão provocada por o quê? Achar que inflação e aumento de preço seja a mesma coisa. São os falsos sinônimos. Há um tempo atrás, eu estava fazendo uma palestra, numa entrevista na Folha de Londrina. A jornalista pegou uma frase minha e colocou na primeira página. O Brasil tem milhões de alunos e pouquíssimos estudantes. Esse é o problema. O sistema educacional brasileiro está falido porque o sistema educacional brasileiro se preocupa em aumentar o número de alunos e nunca se preocupou em aumentar o número de estudantes. E, obviamente, a jornalista me perguntou, mas professor, aluno e estudante não é a mesma coisa? Eu falei, não. Aluno é alguém que assiste às aulas. Estudante é alguém que estuda.
Eu falo, mas quem está assistindo a aula não está estudando? Quantas vezes você já falou, meu filho estuda de manhã, ou estuda à tarde? Quando na realidade você quis dizer, ele assiste às aulas de manhã, ou assiste às aulas à tarde. Você, mas não é a mesma coisa. Esse que é o grande equívoco. Estudar, até por questões financeiras, eu não posso ter professor particular que custa caro. Então eu coloco numa escola onde tem um professor e vários alunos. Portanto, estudar é coletivo e, na maioria das vezes, passivo. Você tem muitos alunos na sala e durante a aula eles não estão fazendo nada a não se absorver. Você não está prestando atenção e está de braço cruzado. O que mostra que você está recebendo, mas não está produzindo. Agora, estudar é solitário e ativo. Ninguém estuda se não estiver sozinho. É claro que pode ter gente em volta, não precisa ir para uma ilha deserta para estudar. Mas tem que estar sozinho. Viu mamães que tem a mania de fazer a tarefa para o filho? Essa mãe, inclusive, chegou para mim e falou, botou a mão na cintura. O senhor está querendo dizer que eu faço tudo errado? Eu falei, sim. As mães costumam fazer tudo errado. Mãe na escola é terrível. Não, e mãe que estuda pedagogia é uma desgraça. Porque elas dão um palpite, um negócio assim. Só tem um tipo de mãe pior. Acho que estuda psicologia. Porque tudo traumatiza. Aí traumatizou, tudo traumatiza. Aí essa mãe foi engraçada. Eu sou autor do Sistema Ângulo. Aí ela chegou e falou, o Ângulo não podia fazer uma apostila para mães? Eu sou um cara exagerado, fiz 3 livros. Quer dizer, esse daqui é para alunos, esse daqui eu falei que era para os pais, mentira, para as mães, e esse daqui era para você. Por que você não fala dos pais? Porque pai normalmente é ausente. Quando é alguém do médio ou da faculdade, parece que o pessoal tem um carinho. Pá, pena que não li antes. Pá, pena que não li antes. Ou seja, as pessoas percebem que fazer a coisa certa é fácil, é só mudar as regras do... É fácil. Pô, por que não fiz isso antes? Quando são os pequenos, a reação mais comum é, você mudou minha vida. Ah, hoje eu quero me pedir autógrafo. Me cercaram. Você mudou minha vida. Agora eu vou fazer tudo direitinho, não vou mais escutar minha mãe. As neurociências já provaram, ao contrário do que dizem muitas faculdades de psicologia, já provaram que inteligência, talento e vocação são qualidades aprendidas. Não são de nascença. São qualidades aprendidas. Na frente de cada ser humano, existe uma escada chamada escada da inteligência. Todo dia, qualquer ser humano pode subir um degrau. Só que como os degraus são baixinhos, não pode perder um dia sequer. Mas, professor, como é que se perde um dia? Se no prazo de 24 horas, cuidado, hein? 24 horas. O ritmo de aprendizagem é circadiano. Circadiano é uma palavra que vem do latim. Circa, dia, ao redor de um dia. Aprender é uma coisa que começa, acontece, se encerra em 24 horas. Vai de sono a sono. Se nessas 24 horas forem feitas 3 coisas, na ordem certa, no dia seguinte, quando o cara acorda, ao acordar, percebe que está um degrau acima nessa escada. Porém, se uma das 3 coisas não for feita, ou for feita na ordem errada, no dia seguinte, ao acordar, ele percebe que acorda no mesmo degrau onde estava no dia anterior e acabou de jogar na lata do lixo um dia da sua vida que não volta nunca mais. Vocês vão dizer, como é que se sobe essa escada da inteligência e que provas nós temos que inteligência se aprende? O cérebro do japonês, biologicamente, é idêntico ao cérebro do inglês. O que vocês concluem? Que o sistema educacional japonês faz coisas que incentivam mais a subida da escada do que o sistema. Ah, moço, caiu o sistema.
Se o senhor for pagar com cartão, tem que ser lá naquele balcão. Se for pagar, aqui é em dinheiro. Aí tá bom, quanto deu? R$16,50. Deu uma nota de 20, uma moeda de R$1 e uma moeda de 50 centavos. E fui contemplado com aquele olhar de poça d'água. Como eu sou professor, tenho a mania de querer ensinar. Recolhi o dinheiro, falei, moça, quanto eu estou devendo? R$16,50. Falei, vou pagar uma parte da dívida. Não vou pagar tudo, hein? Vou pagar só um pouco. E dei as duas moedas. Falei, agora que te dei R$1,50, agora estou devendo. Tivemos que esperar o moço do lado, do outro caixa, emprestar a calculadora para ela fazer a conta. Coitadinho, fiquei com pena. Não, e ela ficou muito feliz que o troco deu 5 exato. Não, achou fantástico. Sabe o que quer dizer isso? Cuidado. Vocês estão entupindo seus filhos de tecnologia? Cuidado. Você já viu o quanto essa tecnologia está tirando deles, do cérebro deles. Muito cuidado. Tem coisas terríveis. Dr. Glenn Wilson, médico psiquiatra do King's College de Londres. O uso do MSN produz um rebaixamento do QI que é o dobro do que se o jovem fumasse maconha. É um estudo feito. Em São Paulo já tem 2 clínicas de desintoxicação da internet. Nos Estados Unidos tem uma clínica que montou uma fazenda para as crianças começarem a mexer com coisa concreta, mexer com cabritinho, com cavalo, com coisa assim, para sair da frente da internet, porque são crianças que têm a mesma, você tira o computador, ele tem a mesma síndrome de abstinência do que se fosse dependente químico. São caras que ficam até 3 horas da manhã se imbecilizando com fofoca. Imagina um negócio desse. É um absurdo, né? Você já imaginou? Que coisa. Gente, vocês não têm ideia. Televisão já é uma desgraça, agora isso daí. Vou te contar. É um problema seríssimo. Pois então, professor, o que o sistema educacional brasileiro, o que o Ministério da Educação faz para fazer os nossos filhos subir a escada? Não, se não fizesse nada, já estava ajudando. E quem diz isso não sou eu. Já ouviram falar no Enem? Vocês sabiam que existe o Enem Mundial? A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, uma organização internacional de países de primeiro mundo, aceitou o Brasil como sócio convidado. De 3 em 3 anos, eles fazem um Enem Mundial chamado PISA, com muitíssimos países. O Brasil participou pela primeira vez para valer em 2003. Em 2001 já tinha, 2000, né? Fez alguma coisa, mas em 2003, que pegaram uma amostragem grande de alunos brasileiros de escolas públicas e boas escolas particulares. Fizeram o tal do PISA. 40 e tantos países. Toda manhã quando eu acordo, eu levanto os olhos aos céus e falo obrigado, Senhor, por ter criado a Tunísia. Muito obrigado por fazer a Tunísia existir. Porque se não fosse a Tunísia, nossa gente, pior. Em que lugar estávamos aqui? 40º. Em 2006 melhorou um pouco, ficamos acima do Azerbaijão e do Cazaquistão. 2009, eu recebi um e-mail esses dias do Cristóvão Buarque. Mandei meus livros para ele, ele agradeceu a mão, que é uma gentileza que hoje em dia já não existe mais. E ele falou, professor, olha que coisa, na Copa do Mundo, o Brasil ficou entre os 8 primeiros e foi considerado uma desgraça. Em educação, ninguém achou ruim o fato da gente estar em 85º. Vocês devem ter recebido isso. Andei espalhando. 85º. É triste. Aí, o diretor da Faculdade de Engenharia Federal de Governador Valadares me perguntou, Pierre, para ir de Brasil a Finlândia, quantos anos? Falei, 3 dias. Falei, o quê? Falei, 3 dias. É só mudar as regras do jogo.
O Brasil está no fundo do poço porque os alunos brasileiros cometem 3 equívocos. Vamos lá. Mas os argentinos estão de colisão. Hein? Os argentinos estão de colisão. Lá embaixo, abaixo do Brasil hoje. Sabe por quê? Porque todas as escolas argentinas foram obrigadas a fazer uma coisa que, graças a Deus, as escolas adventistas não fizeram. Adotar um sistema de ensino chamado construtivismo. Que é a maior desgraça que já aconteceu no sistema educacional mundial. Mas, por que você acha que as escolas adventistas, todas, estão crescendo 20%, 30% ao ano? Isso não existe. A primeira pergunta que o pai faz na hora que vem fazer matrícula é: essa escola é construtivista? Quando fala não, pum, está feita a matrícula. Eu não sei por que insiste. Com os Vygotsky da vida, que morreu em 1934, não sabia nada de sério. E provavelmente está ardendo nas chamas do inferno por toda a eternidade. A desgraça que foi isso. A Argentina foi parar lá embaixo. O Brasil, felizmente, teve gente que se salvou. Mas ainda assim estamos bem. Vamos ver quais são os 3 equívocos? Equívoco número 1. Grave. Não ler livros como forma de lazer. Você sabia? O sistema escolar brasileiro cria o ódio pela leitura. O ódio. Quando você tinha 12 aninhos, alguém chegou para você e falou: querida, você vai descobrir o prazer pela leitura. Toma, Iracema. Nunca mais você vai chegar perto dele. Você percebe? Eu sempre falo, começa com, sei lá, Crepúsculo, Harry Potter, você chega em Machado de Assis. Começa com Machado de Assis, você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai nessas escolas chiquitosas, o professor é tratado como se fosse um mordomo educacional. Jabas, sirva-me o terreno de Pitágoras. Sabe aquela coisa bem... Mas já me aconteceu. No meio de uma palestra, ter que parar a palestra, chegar para um rapaz e falar: moço, que idade você tem? Ele falou: 17. Falei: então eu vou te explicar uma coisa. Eu tenho 65. Quer dizer, hoje eu tenho 68, faz 3 anos. Eu tenho 65. Meu advogado falou que o Estatuto do Idoso é soberano. Prevalece sobre a criança e do adolescente. Ele falou que hoje, se eu quiser, eu posso bater nos alunos. Portanto, ou você cala a boca, ou eu vou te encher de porrada. Aí ele calou a boca. Te juro. Não, e numa escola também nesse nível. Ô meu, cala a boca aí. E continuei. O senhor não pode me mandar calar a boca. O senhor sabe quem é meu pai? Eu falei: querido, nem tua mãe sabe. Você acha que eu vou saber? Na realidade, a escola tem que ser aliada da família. E o problema mais grave é esse: estudar para a prova. E meu aluno falou: não pode estudar para a prova. Eu falei: estudar para a prova é uma desgraça. Vai, que nem para a prova. Quem estuda para a prova consegue bem na prova, consegue tirar boas notas, consegue passar de ano, consegue obter um diploma e não consegue aprender. Alguém que passa na FUVEST em direito, é fácil ou médio ou difícil? Difícil. Na FUVEST é difícil. É competitivo. Isso significa que alguém que na escada da inteligência já subiu bastante. Aí ele vai fazer direito no Largo São Francisco, que é considerada a melhor faculdade de direito. Parece que só tem uma melhor em Jacarezinho, no Paraná. O Largo São Francisco é considerada quase o máximo. Ele faz 5 anos de direito com a família sustentando, não precisa nem trabalhar. Se forma bacharel em ciências jurídicas. Você vira o diploma dele, a menor nota dele é 8. É uma maravilha. Aí ele vai fazer o exame da OAB e consegue ser reprovado. Porque 20% dos formados do Largo São Francisco são reprovados. Agora, fora o Largo São Francisco, sabe qual é a índice de reprovação no exame da OAB? 91%. De cada 10 passa 1. Agora espera aí. Vamos achar uma explicação para o fenômeno? Pergunta número 1. Esse rapaz que eu descrevi agora, é alguém lesado mentalmente? Não. Passou na FUVEST. É alguém que fez direito na Unisquina? Como é que ele conseguiu ser reprovado? Simples. É alguém que passou 5 anos da vida dele estudando para a prova, nunca estudou para aprender.
escola marcou uma prova quinta de manhã. Quinta de manhã tem prova. Quando é que o aluno normal começa a estudar? Quarta-noite não é normal. Quarta-noite é alguém que planeja o futuro. Chamada visão a longo prazo. O aluno longe mirando. É na quinta de manhã. Eu já vi tantas vezes. Senhor, posso estudar na sua aula que eu tenho prova na aula seguinte? Por que todo mundo tem que estudar o mais em cima da hora possível? Para não dar tempo de esquecer. E se tiver tudo fresquinho, tira 9, tira. E logo depois? E viva a Tunísia. Dá para entender o porquê da Tunísia? Dá para entender a desgraça que é o sistema educacional brasileiro? Ah, mas todo mundo faz assim. Sim, é por isso que nós estamos lá embaixo. Tem que mudar essa regra do jogo. Tem que mudar completamente. Agora vamos dizer, como é que a gente conserta essas coisas? Vamos lá. Simples. Criar o prazer pela leitura. Se os filhos leem um casmurro. O que interessa para uma criança o diário de um corno? Meu Deus do céu! Que despertam mais. Você é formado em letras também? Entende? Tem que ler coisas mais fantásticas. Obviamente, gente, eu levei aquele livro para casa. Eu perdi o fone. Sabe, você vai... E não conseguia parar. De vez em quando eu voltava. Isso é muito bom. E mergulhava de novo. Foi o dia que me tornei um leitor. A tarefa não é ler um livro. A tarefa é descobrir o livro dele. Cada um tem o seu. Eu não sei qual é. Ninguém sabe. As minhas alunas, por exemplo, vieram com Crepúsculo. 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 Já ouviram falar? Eu estava no Acre, em Rio Branco. Aliás, o Acre existe, eu fui lá. O avião para São Paulo ia sair às 2 horas da madrugada. Falei, vou comprar um livro. Comprei Crepúsculo. Como me arrependo? Como me arrependo? Eu cheguei na metade, parei. Falei, não, esse vampiro é muito mole. Essa tal de Bela parece adolescente de Maria. Tem que chupar até a última gota de sangue e deixar uma agulha ressequida. Parei. E uma aluna veio me cobrar com a mão na cintura. Você não vai terminar. Mas esse não é o problema mais grave. O problema mais grave é esse. Estudar da prova. Tudo que você escreve no teu cérebro durante o dia vai na praia. Tudo. Tudo vem. Durante o dia você não põe nada. Você põe tudo aqui. Você vai escrevendo blá 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 blá. Quando a praia está cheia, a reação é sono. Sono não é corpo cansado. O corpo humano não sente sono. Sono é cérebro entupido. É o cérebro falando, não cabe mais nada na praia. Faz favor de dormir para a maré subir. Porque essa praia precisa ser limpa. Porque amanhã de manhã, quando eu acordar, eu quero uma praia limpa para escrever o dia seguinte. Se não cabe mais nada na praia, não está na hora de colocar as coisas nos 15 mil computadores. Esse é o problema. Num cérebro humano acordado, não dá para escrever nada. Se ele está no modo leitura, não está no modo gravação. Sabe o que quer dizer isso? Que nesse momento, se o teu córtex está no modo leitura, não está no modo gravação. Portanto, dessa palestra, você não está gravando nada. Você está escrevendo tudo na praia. E durante a aula, o cérebro do teu filho está no modo leitura. Durante a aula, ele não grava nada. Está tudo na praia. Tem que se tomar outros cuidados. Tentar escrever num córtex humano acordado é como tentar trocar o pneu de um carro com o carro em movimento. As neurociências já decifraram. Quer ver? Vamos fazer uma experiência. Fecha os olhos, todo mundo. Pode fechar, não vou fazer nada. Por favor, usa aquele pouco de imaginação que restou no teu pobre cérebro, que foi desgraçadamente corrompido pela TV. Tenta imaginar um pinguim. Tenta ver um pinguim com os olhos da mente. Pode abrir os olhos. De que cor que ele era? Preto e branco. Então você viu o pinguim? Isso quer dizer que tem um pinguim vivo dentro do teu cérebro? Não, né? Quer dizer, e o que tem no meu cérebro? No teu cérebro tem uma rede com dezenas de milhares de neurônios parada, não está fazendo nada. Ao receber o estímulo, imagina o pinguim,
essa rede começou a disparar muito rapidamente, pulsos elétricos pulando de um para outro, num grau de complexidade que nenhuma genial engenheiro eletrônico do mundo seria capaz de decifrar. Nesse caso não tem engenharia reversa, não. De uma forma extremamente complexa, quando esse disparo chega aqui no lobo occipital, que é a parte do cérebro que processa a imagem, cria, no ato, a imagem do pinguim. Ou seja, o que o teu cérebro gravou não é a imagem do pinguim. É o caminho neural que permite criar aquela imagem de pinguim toda vez que ele for disparado. Ou seja, o cérebro humano não armazena dados, armazena caminhos que permitem criar os dados toda vez que eles forem expedidos. E agora vem a pergunta. Se o cérebro humano não armazena dados, mas armazena caminhos que permitem ele criar os dados, a pergunta é, o que é aprender? Criar caminhos. E criar caminhos, sabe o que significa? Mudar o circuito do cérebro. Desligar neurônios e ligar outros. Portanto, vocês têm que criar nos seus filhos o hábito de estudar pouco, mas todo. Quando ela tinha 4 anos, alguém tinha que chegar para ela e falar, você já escovou os dentes? Com 14, não só não precisa falar, mas se faltar água em casa, ela vai na geladeira, pega água mineral e escova os dentes com água mineral. Porque aquilo que era uma obrigação se tornou uma necessidade, porque ela criou um. Eles têm que criar o hábito de estudar pouco, mas todo hábito. Está claro isso? Não tem esse papo. Hoje tem lição de casa? Não, sempre tem. E se alguma das mães presentes tiver filho pequeno, ele faz dormir no colo. Que criança precisa de carinho, de contato. Faz dormir no colo, balançando nesse ritmo. Que dá tempo de falar aula dada, aula estudada. Durante a aula ele entende. É em casa que ele faz. É em casa que ele. Todo mundo com a mão direita, segura o nariz. Direita. Com a mão esquerda, segura a orelha. Não, cruzado. Não é essa. Faz de conta que eu seja o esquerdo, tá? E agora bate. Agora com a mão esquerda. Orelha. Bate. É bom fazer uma revisão, né? Então, direita. Orelha. Bate. Esquerda. Orelha. Bate. Entender, todo mundo entende. Além de tudo, vocês tiveram um professor fantástico. Porque não sei se vocês notaram, o recurso pedagógico, psicopedagógico que eu usei. Eu usei a mão trocada. Falei, segura com a mão direita e usei a mão esquerda para fazer papel de direita. Vamos ver se aprenderam. Começamos com que mão? Direita. Vai, vamos lá. E agora todo mundo junto comigo. 1, 2. 1, 2. O que a maioria de vocês sentiu na pele? Que entender, você entendeu, mas não. Aqui na capela, vocês fizeram a aula dada. Na frente do espelho, tem que fazer aula, estudar. E depois dormir uma boa noite de. Se você fizer isso, por favor, faça. É uma experiência. 10 minutos. Amanhã de manhã, quando você acordar, se você tentar, você vai conseguir. E o mais engraçado é que daqui a 10 anos você conseguirá. Você não vai esquecer nunca mais, porque essa noite você vai reconfigurar dentro de horário. Mas só vai reconfigurar porque você passou 10 minutos na frente do espelho. Porque só isso que nós fizemos aqui não é suficiente. E aí você vai saber fazer isso. E vai poder sacanear quem veio. Porque amanhã, quando você encontrar uma mãe que pergunta, escuta, o que aquele professor falou na palestra? Querida, falou uma coisa terrível. Falou que deve ter seríssimos problemas mentais alguém que não consegue fazer. Aula dada, aula estudada.